Vou passar aqui os slides, pode passar aí, ó. Peraí, voltando aí. Volta lá. Então, qual é o objetivo desse estudo de hoje, né? É nós vermos aquilo que nós cremos, tá? E alguns dons que eu selecionei aqui, vou passar para os irmãos, baseado naquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, dom de língua, nós cremos que ainda existe dom de língua. Então, nós vamos ver isso. Esse vai ser o objetivo dessa aula de hoje. Ok? Então, nós temos aí, ó, em Romanos, capítulo 12, versículo 6, nós temos 7 dons. Tá? Pode passar aí. Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, e do 10 ao 28, como de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 13, eu fiz uma junção, então dá um total de 23 dons, ok? Então, o objetivo desse estudo, dessa manhã, é somente ver, por exemplo, dons de cura, nós cremos. Por exemplo, operação de milagres, interpretação de línguas, variedade de línguas, ok? Então, o estudo dessa manhã vai ser para nos ajudar, mediante a palavra de Deus, da forma como nós cremos, certo? Os irmãos estão entendendo? Pode passar aí. Ok? Então, existem esses dons ainda hoje, o qual eu vou passar aí para os irmãos, que é profecia, dons de curar, operação de milagres, variedade de línguas, interpretação de línguas, apóstolos, profetas, milagres. Então, o que eu fiz? Eu trouxe esses dons para nós estudarmos e vermos se nós cremos nesses dons. Porque os outros, mais lá para frente, esses aí, com certeza nós cremos. Tá bom? Então, eu fiz essa divisão. Então, o primeiro que é sensacionalismo, defende que esses dons cessaram após os séculos após a era apostólica no século I, certo? Então, assim, profecia, dom de curar, operação de milagres, variedade de línguas, interpretação de línguas, apóstolos, profetas, milagres, nós temos essa linha aí chamada de quê? Qual é essa linha aí, irmãos? O que essa linha defende? Defende que esses dons cessaram após a era apostólica no século I. Aí agora vamos ver o fundamento disso. Qual é a nossa base? Que esses dons já cessaram. Pode passar aí. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 8 a 10, ele diz assim, ó. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, aqui está a palavra-chave, então o que é em parte será aniquilado, né? O que o apóstolo Paulo está dizendo a esses irmãos de 1 Coríntios, baseado naquilo lá que a posição que nós cremos que já foi cessado após os apóstolos no primeiro século. Quando ele vai dizer assim, ó, perfeito, se refere à conclusão da revelação bíblica, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que quando quando a Bíblia chegou, que é a nossa revelação, de ordem, fé e prática, quando a Bíblia chegou, quando o cano se encerrou, o que aconteceu? Tudo isso foi cessado. Porque Paulo está dizendo assim, ó, porém, quando vier o que é perfeito, né, o que é perfeito, segundo estudiosos, está falando da
Bíblia, da revelação da Bíblia que já veio, agora nós temos ela. Então, o que é em parte será o quê? Aniquilado. Então, essa posição, voltando lá, que é uma palavra difícil, que é a posição, volta lá rapidinho. Sensacionismo defende que esses dons cessaram após a era apostólica no século de número 1, que foi quando chegou a Bíblia, foi quando o cânon ele se encerrou, ok? Estão entendendo aí essa posição? O que é cânon? Cânon era a vara de medir, né? A vara de medir que os inspiradores da Bíblia usavam para saber se era verdade ou se não era verdade. Então, fechou-se o cânon, nós temos a revelação, por isso que nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, Paulo diz que, segundo os estudiosos, interpretando isso que Paulo está dizendo, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ok? Passando aí, então. Pode passar. Ah, tá. Essa é a primeira parte, tá? É a primeira defesa. A segunda defesa, ou a segunda posição, tanto para profecia, dom de curar, operação de milagres, variedade de línguas, interpretação de línguas, apóstolos, profetas e milagres. A segunda posição ela é chamada de continuismo. Defende que os dons continuam até hoje. Então, a primeira defende que cessaram, a segunda, que essa aí defende que os dons ainda existe até hoje. Vamos para o fundamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, Paulo vai dizer, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Então, Paulo está dizendo que nós não devemos desprezar as profecias. Então, isso é a base bíblica que esse segundo posicionamento ele defende para dizer que hoje ainda existe esses dons, ok? Então, estou mostrando os dois lados, o primeiro lado e o segundo lado. Pode passar aí. Igrejas que defendem que os dons espirituais continuam é chamado de continuismo. Dentro dela existem algumas correntes principais. Por exemplo, quais as igrejas que acreditam que ainda existem esses dons hoje? Igrejas pentecostais clássicas como Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, passando aí, igrejas neopentecostais, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus. Ok? Só voltando lá. Então, essas igrejas aí, qual está sendo citada, são as igrejas que estão dentro do continuismo, que acreditam que esses dons espirituais ainda existem, ok? As igrejas que são do outro posicionamento, que é sensacionismo. Igreja reformado históricos, Igreja Batista Fundamentalista, Igreja Presbiteriana. Passa aí, voltando. Ok? Então, essas igrejas aí, elas acreditam na primeira posição chamada de sensacionismo, que acredita que os dons, quais estão sendo citados, eles já cessaram. Ok? Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu acho que eu não iniciei desde o início não lá.
Mas já passou, irmãos, tá bom? Que sempre eu trago uma recapitulação. Ok? Então aqui eu coloquei uma observação madura. A discussão não é se Deus pode agir hoje. Essa não é a discussão. Deus, ele é soberano. Mas se certos dons tinham função fundacional, primária, temporária, passando aí, nós, agora vamos passar para nós, tá? Aqui é a nossa posição, nós precisamos nos posicionar. Nós, batistas, fundamentalistas, nós somos o quê? Sensacionismo. Nós defendemos que esses dons cessaram após a época apostólica no século I. Ok? Então, estou mostrando os 2 pontos e aqui nós estamos nos posicionando. Nós somos conhecidos como batista fundamentalista, que conserva a doutrina. Ok, irmãos? Irmãos, estão entendendo aí? Certo? Porque eu preferi ir por essa linha, irmãos, né? Para a gente nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. E eu falo para os irmãos que quando nós somos batistas, nós não somos batistas por opção, porque tem pessoas que é batista por opção. Nós devemos ser batistas por convicção, não por opção. Nós não devemos ser batistas, eu vou ser batista porque o papai é, a mamãe é, você não. Nós devemos ser batistas por convicção. Por isso que nós somos o quê? Batista fundamentalista. Nós somos conservadores que guardam a boa doutrina. Acabou aí? Acabou, né? Então, irmãos, aqui fica aqui o nosso posicionamento, tá bom? Fica o nosso posicionamento. Não sei se todos vão concordar, mas pelo menos nós batistas, nós estamos falando de batista, né? Nós batistas, nós entendemos que esses dons todos já cessaram. Não há mais necessidade de nós usarmos esses dons espirituais, porque nós temos a Bíblia, o cano já fechou, a Bíblia já está fechada, a revelação está aqui na palavra de Deus. Nós não acreditamos em sonhos, nós não acreditamos mais em revelação, porque está aqui a palavra de Deus. Como eu fiz a observação madura, isso não significa que Deus não possa fazer milagre, irmão. Deus ele faz milagre ainda, tá bom? Deus ele usa pessoas, porque ele é um Deus soberano. Se ele quiser, ele pode curar uma pessoa, se ele quiser, ok? Aqui fica só o nosso posicionamento. Nos próximos estudos, aí a gente vai, voltando lá rapidinho, aí a gente vai só estudar os significados dos dons, e vai ser aqueles dons que nós cremos que ainda existem. Volta lá só naqueles dons lá, ok? Por exemplo, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, socorros, discernimento de espírito, mestres, evangelistas, governos e pastores. Todos esses dons, tanto as 2 linhas lá, ela acredita que existe, ok? Tanto as linhas que nós vimos lá, as 2, acreditam que existe, ok? Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos se posicionar em pé e vamos nos dividir em classes. Quantos minutos eu passei?